Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você não me conhece, não conhece o meu trabalho, considere assistir o vídeo e se gostar, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. E se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos às histórias. A morta assanhada. Foi na festa cultural. O povo vai à praça. Evento musical que acontece todo ano em São Francisco do Pará. Cidade que nasceu da parada do antigo trem Maria Fumaça da ferrovia Belém-Bragança. Contam que um rapaz veio para os festejos e ficou animado, dançando até tarde, e enxergou uma moça bonita, sozinha, e essa moça se assanhou para ele e o convidou para dar uma volta longe daquele fundúncio todo. Sem pudor, ela avançou nele, toda enxerida, esfregando suas partes. O camarada, que não era besta nem nada, aproveitou a saliência e já arrastou a moça para dentro do mato. Ela, vestida sem nada por baixo, estava demais de sassariqueira. Queria ser amada ali mesmo. O rapaz nem se apercebeu que o toque da moça era diferente, gelado. E ao meter o bico na flor, foi que estranhou aquilo, que era para ser quente, parecia mais uma pedra de gelo. Mas bem, não. No meio do enxerimento não dá para parar, segue o baile. Depois que terminaram os finalmentes, ela pediu uma carona até a sua casa. E foi aí que o negócio não prestou mais não. Apesar de insistir em perguntar o seu nome, ela não quis revelar. Disse que assim que chegasse, ele ia saber. Assim que os pombinhos passaram em frente ao cemitério municipal, o relógio, cravou meia-noite e ela pediu para parar a motocicleta. O destino chegou. Ele, encucado, pois não haviam casas ali, só o cemitério no breu e cercado de mato. Sem mais e sem dar mais nenhum pio, ela salta da garupa e caminha rapidamente, atravessando os portões do cemitério. Curioso, o asilado foi atrás e seguiu por entre os túmulos. Ô, cara corajoso! Seguiu por entre os túmulos, jazigos e cruzes. Jamais muito deteriorado pelo tempo, sabe? O cemitério estava velho pelo jeito, né? E repentinamente, a moça se joga dentro de uma cova aberta e diz: antes de ir, só tapa a minha cova para eu descansar. O rapaz ficou sem um pingo de sangue no corpo. Branco, pasmo, gelado, mufino, despombalecido. Na cruz velha de madeira, lia-se: aqui jaz Cristina. Dali ele saiu lezinho da Silva e chegou todo abestalhado na casa dos parentes e nunca mais voltou ao normal. Dizem que ele ficou, dirty.
doido mesmo, e foi levado para Belém e internado no hospício, e está lá até hoje. Eita! Relato de Oliveira Lane, e foi postado no app vizinho, no grupo ou página, né? Paravisagento. Já imaginou, aterrorizados? Você ali, ó, só no love com alguém e depois acabar por descobrir que esse alguém já está no além? Hein? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para a próxima história de hoje. A entidade que devolveu o bebê. O lugar mais fraco do Pará, lugar assombrado, onde objetos e animais e até gente desaparecem sem deixar rastros, só tendo gente capacitada para enfrentar o além. Meu pai viu uma entidade trazendo uma criança perdida na mata ao encontro dos familiares. Familiares estes que procuravam por ela, e uma rezadeira que se comunicava com a entidade acabou por ordenar a soltura da criança. Meu pai era vaqueiro, trabalhou por anos em fazendas pelas brenhas do município de Mãe do Rio. E certa vez, uma criança na fazenda Camutuê, onde trabalhava, viu desaparecido. E por lá tinha todo tipo de gente que mexe com encantos. Rezadeiras, benzedeiras, pajés. Tinha até um desses muito conhecido que possui uma reza brava, sabe? De encontrar bezerros perdidos pela mata e curar as bicheiras no gado, em instantes. E era comum animais sumirem e, pasmem, até crianças sumiam, levadas por espíritos e entidades. Por isso as rezadeiras eram preparadas para enfrentar esse tipo de caso. A rezadeira foi para a beira de um igarapé raso, próximo ao local da casa, e começou a balbuciar palavras desconexas e gesticulava freneticamente. Este era seu ritual. De repente, em meio ao silêncio da mata, onde além da voz da rezadeira, só se ouvia o farfalhar dos grilos, eis que surge um barulho de água. Algo emergiu no escuro e a passos lentos vinha caminhando e empurrando a água. E do fundo escuro para a parte mais clara surge algo. Parecia relutante, vinha a contragosto, e a rezadeira continuava a balbuciar palavras de autoridade, com mais e mais força. A entidade se revela então, trazendo nos braços a criança desaparecida. A entidade era uma indígena muito velha, da pele toda negra, que até os olhos eram todos negros. E a rezadeira continuava: deixa e traz ela aqui, deixa ela bem aqui, traz aqui. E a entidade vinha trazendo a criança. A criança estava toda chorona e ela a trazia
sobre as ordens da rezadeira, pois se apenas soltasse a criança no rio, esta poderia se afogar e acabar por falecer. E ela ameaçava soltar a criança mesmo. Ameaçava soltar o bebê no rio. E se fizesse, né, seria o fim. E os presentes ali olhavam a situação com muita aflição. Todo cuidado era pouco. Até que, enfim, a entidade ficou bem na beira, sabe, do igarapé, cara a cara, né, com a rezadeira. E com uma cara de desgosto, ela acabou por deixar a criança fora de perigo e saiu de costas, mergulhando na água e sumiu, sem borbulha na água, hein? Sem resquícios. As testemunhas, além do meu pai, foram o dono da fazenda, os pais da criança e os seus avós e outros vaqueiros da fazenda. Viram tudo e, como já sabiam da existência desses seres, tinham o psicológico para ver e presenciar a cena. Qualquer um que ver uma cena daquela, sem o preparo, é capaz de ter uma crise de pânico, desmaios e nunca mais ser o mesmo. Relato de Albert Raikkonen. Para avisagento também, gente. Vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Gente do céu! Interessante, né? A rezadeira rezava e a entidade teve, né? Foi obrigada a devolver a criança. Aterrorizados. É cada história, ó, de arrepiar. Vamos para a próxima de hoje? A antiga criatura de Bujaru. A família estava no faro do bicho. Se não fosse um valente cachorro, não ia sobrar ninguém para contar história. Tenho certeza que esse cachorro deveria ser um caramelo. Por volta do ano de 1930, no meio do nada, minha família começou a ser seguida pelas bandas da divisa de Bujaru com Acará. Para quem não conhece a Amazônia, era um local inóspito, dentro das profundezas da floresta, nada além de mata virgem. Meu avô era da Força Expedicionária Brasileira durante a Grande Guerra, na década de 40. Ele foi embora para essa região morar com a minha avó. Sozinhos, no meio do nada, fizeram suas vidas. Por volta dos seus 30 anos de idade, ele veio a ser pai. Nasceu então a minha mãe e, recém-nascida, ficava com a minha avó em casa, enquanto ele saía cedo para as densas matas e só voltava à noitinha. Longe dali haviam outras comunidades incrustadas na floresta, e com elas o meu avô se encontrava para serviços de beneficiamento da madeira, que durava o dia todo. E na volta para casa, retornava sozinho pela floresta. Ouvia-se nesse tempo ali, pelas comunidades, gritos assustadores na mata. Minha avó dizia que tinha horários para acontecer. Era sempre antes do dia clarear e bem depois do anoitecer. Falavam numa criatura que caminhava pelas trilhas da floresta e sempre fazia o trajeto que o meu avô fazia. Minha avó ouvia os gritos ou os urros desta criatura
atravessando a trilha. Mas ela dizia que quando meu avô ia, o bicho já tinha vindo. E quando meu avô voltava, a criatura já tinha passado. Só que em uma dessas, meu avô ficou muito tempo no serviço e voltou tarde pela mata, por volta das 10 horas da noite, quase no horário que a criatura passava. E, portanto, a criatura farejou. Ele sentiu um cansaço e uma sonolência fora do normal. E quando chegou, só fez se jogar na cama, caput, e adormeceu. Fez-se um silêncio ensurdecedor. Dizia minha avó que, quando a criatura estava muito perto, um silêncio se fazia tão alto que nem o grilo cantava. Os gritos medonhos então ecoaram. Tão altos foram que ela quase enlouqueceu. Horríveis, que ela não sabia como descrever. E essa vez estava muito perto, como nunca esteve antes. Ela tentava em vão acordar o meu avô. Ela sacudia o seu corpo, mas por nada ele acordava. Ele estava enfeitiçado e a criatura rodeava a casa farejando. O cachorro deles era corajoso. Deu um pinote e pulou por cima da rede dele e correu na direção do barulho, latindo alto para defender os seus donos. Foi a salvação. Ele espantou a criatura, que cada vez mais se distanciou e cessaram-se os gritos. Minha avó dizia que era o caripote. Crescemos ouvindo esse nome que nos causava calafrios. Em antigas culturas indígenas, da qual descendia a minha avó, talvez dos tupinambás ou nengatus que habitavam a região no passado, chamavam a criatura dessa forma, na língua deles. Cari significa chefe e capote, monstro. E esse chefe dos monstros, minha avó e seus ancestrais descreviam como um macaco grande peludo, de apenas um olho na cabeça e boca enorme no peito, patas com garras iguaizinhas à do bicho preguiça. E em seus ataques, devorava as suas vítimas, esmagando as mesmas debaixo do braço, com tamanha força de constrição. Pela descrição da minha avó, era uma pinguari que conhecemos hoje. E em todos aqueles anos, apesar do meu avô andar pelas mesmas trilhas do monstro, nunca os dois de fato se cruzaram. Graças a Deus, né? Porque o bicho não perdoa e devora. Devora tudo. Ela me contou que esse fato ocorreu no ano de 1994, nas férias em que eu passava nesse lugar. E que a essa altura já havia até virado sítio e já havia muita gente morando por lá. Mas ainda assim, diziam ouvir muitas coisas estranhas, estranhíssimas, daquelas matas medonhas. Eita, aterrorizados! E aí, vocês já ouviram alguma história sobre o Mapinguari?
Eu já ouvi várias, né? Dizem que é uma lenda do Pará. Mas sabemos, né, que toda história tem um fundo de verdade. Isso quando ela não é inteirinha verdade, né? E aí, vocês já tinham ouvido falar sobre o Mapinguari? Se sim, deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E agora, vamos para a próxima história de hoje. De cara com o Curupira. Ela espiou bem na lata de um espírito da floresta, o que era proibido, e por isso foi malinada até a morte. Esses seres são protetores ou territorialistas? A história se passa em um lugarejo remoto chamado de Vieira, no interior da cidade de Afuá, na ilha do Marajó, no ano de 1945. Minha mãe ainda era bem novinha, sabe? Com seus 15 anos de idade. Tudo começou com centenas de pegadas de crianças que começavam a aparecer nos roçados da comunidade. Vários vizinhos relatavam que, ao amanhecer, a roça estava toda pisada. Entretanto, ninguém conseguia ver ou descobrir quem era a peste do garoto. E por meses se viam sempre os mesmos pés pequenos. Em certa ocasião, um senhor da região resolveu ficar de mutucá, com um rifle em mãos, para ver quem pisoteava o seu roçado. Seus cachorros foram os primeiros a farejar a coisa e partiram para avançar no que quer que fosse aquilo. Como estava escuro, o homem não viu nada, a não ser as pegadas deixadas para trás. Os cachorros seguiram na carreira e por pouco não pegaram. E as pegadas, sumiram na direção do igarapé. E o mistério continuou. Ninguém nunca havia visto, mesmo fazendo vigílias. Começaram a achar mesmo que era coisa do outro mundo. E o pior, eles estavam certos. Até o dia em que a minha avó saiu cedo de casa, mais ou menos assim às 6 horas da manhã, com o dia ainda começando a clarear, sabe? Ela pretendia colher ouriços de uma antiga castanheira do Pará e, com suas castanhas, ela preparava deliciosos bolos, mingaus e também canjicas. Minha mãe sempre nos conta até hoje esse terrível episódio da vida dela. Quando a minha avó se aproximou da castanheira, viu um estranho garotinho de costas debaixo dela. Ela foi se chegando perto e viu que ele estava juntando os ouriços que haviam caído e já colhendo suas castanhas. Ele percebeu a sua presença e virou o rosto para ela. Ela ficou horrorizada, paralisada. Não era apenas um garotinho. No mesmo instante, passou mal, com calafrios, dores e febre altíssima, instantânea, assim, puff. O garoto tinha uma terrível cara de demônio, corpo peludo e avermelhado.
Seus olhos a fitaram. Ela sentiu ele olhando para dentro de sua alma. Parece exagero, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha mais ou menos 1,20 m de altura, cabelos longos e impressionantes pés. Por que impressionantes? Porque eles eram virados para trás. E ficavam assim, ao contrário do seu corpo. Assim que percebeu que foi visto, a então criatura, né? Correu dali tão ligeiro que era impossível uma criança correr naquela velocidade. E ó, escafedeu-se na floresta. Febre, calafrios e dores intensas malinaram seu corpo e a cabeça. Ela chegou em casa alucinada e correram às pressas com ela para um curandeiro ali da região, mas era tarde demais. Infelizmente, minha avó morreu dessa febre. O curandeiro disse a ela no leito de morte: tu estavas no lugar errado e na hora errada. Relato de Edmilson Oliveira. E foi postado em uma página do app vizinho Pará Visagento. Gente do céu, ela só viu o bichinho lá, o currupira, e acabou por perder a vida. Eu, hein? Próxima história de hoje. Em antigos vilarejos isolados na selva amazônica, seres espantosos de um mundo desconhecido atravessam portais para a nossa realidade e causam terror, enfermidades e também sequestram. Sequestram crianças e também adultos. Não é nenhum roteiro de filme, não. É a vida como ela é. E bem-vindos à vida fantástica na Amazônia. Há muitas décadas, quando a minha avó era só uma adolescente, morava em uma vila familiar, solitária, no centro da Mata Virgem. Lugar de difícil acesso, e a comunidade mais próxima ficava a quilômetros de distância. Era o interior da cidade que hoje conhecemos como Bujaru, que naquele tempo era conhecida como Guaramucu. Estamos no ano de 1930 agora. Lá morava o núcleo da família da minha avó, na qual integrava uma tia e uma prima adolescente, tendo a mesma idade dela, por nome de Lourdes. Era comum a família se banhar no igarapé ao lado da casa e logo após almoçavam. A louça suja, como de costume, ficava por conta de Lourdes, que sempre lavava após o meio-dia lá em Guarapé. Em um certo dia, ela fez o que fazia todos os dias após o almoço. Levou um piqueiro de louças para serem lavadas no igarapé. Porém, dessa vez demorou a retornar com a louça. Estranhando a demora, a sua mãe foi ver o porquê, da demora da adolescente. E chegando lá, encontrou as louças e os baldes largados na beira do trapiche. Desesperada, começou a procurar pela filha e, de início, acharam que algum animal havia atacado e levado seu corpo. Dias se passaram
e as buscas nas margens e também nas matas não obtiveram sucesso, até que a mãe arrumou-se para pedir ajuda às autoridades da cidade para que investigassem o sumiço de sua filha. A viagem para a cidade era feita só a cavalo, e quando a mãe de Lourdes já estava na saída de Guaramucu, viu um ancião do outro lado da rua. Este lhe observava e acenou para ela com a mão. Ela desceu do cavalo e se achegou ao ancião, que foi logo lhe dirigindo a palavra. Eu sei quem a senhora procura. Eu sinto o seu sofrimento e não tem tido paz. E fez um pedido. Posso fazer uma reza por sua filha? A mãe, com um nó na garganta, balançou a cabeça com um sim. E o ancião, este que ela nunca havia visto na sua vida, rezou uma reza ali na sua frente. E quando o mesmo terminou, disse: não chores mais. Sua criança está viva e vai voltar. Está com a Uiara, mas vai voltar. Vai para casa, espere os dias e quando ela entrar na casa, não haja com espanto. Deixe que fique à vontade, como se nada tivesse acontecido, e o encanto vai se quebrar. Os dias correram, as pessoas da casa voltaram com suas rotinas na roça, e a mãe aflita, esta não saía para canto algum, na esperança da filha retornar conforme as palavras do ancião. Dito e feito. Em uma certa manhã, a mãe de Lourdes estava distraída em sua casa e ouviu um ranger da dobradiça da porta, bem devagar, sabe? E no impulso foi ver quem era e se deparou com a filha, nua e toda molhada. E numa mistura de susto e euforia, ela deu um grito bem alto. A menina, mundiada, se assustou e correu para fora da casa. E a mãe correu atrás, mas não conseguiu alcançá-la. E ainda conseguiu ver a filha pulando no igarapé e desaparecendo para sempre. Virou filha de Uiara. Tudo isso ficou gravado na memória da minha avó Luzia, que ficou muito assustada, pois ela e Lourdes eram as únicas jovens daquele lugarejo. E nunca mais, quando sozinha, ela nem passava perto do igarapé. Ali era a morada da Uiara. Minha avó Luzia testemunhou esses fatos verídicos e faleceu no ano passado, em 2023, aos 106 anos de idade. E nunca havia esquecido esse episódio, gente do céu. Relato de Oliveira Neto. Para vocês verem, né, como que a pessoa que tem um encontro com o sobrenatural nunca esquece o que vivenciou, né, o que passou. Pois se fosse natural, né, seria fácil, mas o sobrenatural é complicado demais. Quem não está preparado acaba por enlouquecer quando passa por isso. E aí, aterrorizados, o que acharam das histórias de hoje? E você aí, que não é inscrito, né? Ficou até o final? Gostou do canal? Então se inscreve e vai. Vem pra minha alcateia você também, vem.
Será uma honra ter você por aqui. Peço a todos que não saiam do vídeo, deixem aquele like para fortalecer, compartilhem o vídeo. E se quiser continuar recebendo as notificações do canal, vai lá e toca o sininho na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e blogs que me ajudam muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E quero agradecer a vocês, aterrorizados. Muito obrigado por não soltarem minha mão e estarem sempre aqui comigo. E mais! Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envia para o e-mail do canal. Eu vou ficar honrada em narrar aqui para todos que por aqui passarem. Gente, meus aterrorizados, muito obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!